O que eu posso dizer é o que não vai acontecer. Eu não tenho como dizer o que vai acontecer, mas o que eu posso dizer é o que não vai acontecer. Para o desespero do Lula e do Sidônio e para a alegria do povo brasileiro, não há a menor hipótese da Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Para isso eu preciso do seu like, preciso que você curta o vídeo para aumentar o nosso engajamento, para a gente chegar ao máximo de pessoas possível. Eu preciso mesmo. Por cada like que você dá, eu sei que é chato, todo programa eu peço isso, e você tem que fazer todas as vezes. Mas a verdade é que você, nas redes sociais, determina o tamanho da relevância de cada canal. E mande o programa, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para sua família, manda para os amigos e manda para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Lula está tentando impor novas tarifas ao Brasil. Esse é o plano do Lula. Assim, recebi informações de pessoas bem conectadas com o próprio governo petista. O presidente está realmente disposto, e aí não tenho dúvidas que o presidente Lula está disposto a tarifar empresas do próprio país, gerar quebradeira, tirar o emprego das pessoas, promover a fuga de investimento no médio e longo prazo, só para jogar a culpa de novo no Eduardo Bolsonaro e no Paulo Figueiredo e ganhar, 3 pontos nas pesquisas. E não se assustem com isso. Não se assustem que o governo esteja disposto a quebrar as empresas brasileiras. Esse é um governo que faz coisa pior. Esse é o governo que faz lobby para o PCC e para o Comando Vermelho, e a gente vai voltar a isso mais tarde. Então, entenda, o comunista não tem escrúpulo. Eles não se preocupam com o seu bem-estar. Eles só se preocupam com o próprio bolso, com poder e nada mais. Agora, ninguém é idiota do lado de cá também, né? E eu compartilho com vocês sobre como isso foi lido aqui nos Estados Unidos. Primeiro, eu posso dizer a vocês que a ação do Lula foi recebida com surpresa pelo governo americano. Eles realmente não esperavam que isso acontecesse. Embora a relação entre os países já tivesse um pouco tensionada, e a tensão tinha aumentado, estava aumentando recentemente, inclusive em volta da questão da designação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. O fato é que o governo americano nunca esperou que Lula fosse tomar uma decisão dessa magnitude. Não é normal que os governos pensem que um líder quer tomar decisões que prejudiquem o seu próprio país. Não é normal se você não estiver lidando com governos petistas, né? Então, a informação, por exemplo, que eu tenho no momento, e eu divido aqui com vocês, é que o Departamento de Estado ainda não sabe como vai responder ao cancelamento do visto do Darren Beattie. Sabe que tem que responder, porque é um ato de hostilidade a um diplomata americano sem precedentes na história da relação Brasil-Estados Unidos, mas não sabe ainda o que será feito. As hipóteses são muitas. A mais óbvia seria o cancelamento de vistos de mais autoridades do governo Lula, incluindo, pela primeira vez, autoridades diplomáticas, talvez. Nesse cenário, a gente poderia ver, por exemplo, a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos sendo expulsa, os oficiais de chancelaria e autoridades diplomáticas sendo retirados do país como reprimenda. É uma resposta possível. Os Estados Unidos não podem chamar um embaixador para consulta, uma vez que os Estados Unidos não têm embaixador no Brasil. Mas outro caminho que não é nem um pouco improvável, e é uma discussão que obviamente sai fortalecida dessa história, é a nossa tão sonhada restituição dos efeitos da sanção Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. E aí você pode se perguntar, né, é possível? E Paulo, se o Lula fez cagada, por que isso respingaria no Alexandre? Bom, primeiro, porque quem pediu a retirada da Magnitsky contra o Alexandre foi o Lula, através do Joesley Batista, amigo do Lula. Esse foi um pedido pessoal do Lula ao Trump, e um gesto que Trump fez para iniciar em bom estado de boa vontade, as conversas com o Brasil e tentar distensionar um pouco as relações. Além disso, a forma como as coisas aconteceram foi muito interessante. A visita do Darren Beattie ao presidente Bolsonaro, negada pelo Alexandre,
é que foi a base, a justificativa pública do Lula para cancelar o visto do Darren Beattie. Logo, é uma consequência direta da ação do próprio Alexandre. No noticiário americano se falou muito também sobre essa notícia da internação do presidente Bolsonaro na UTI com um caso grave de pneumonia, problemas renais e um risco real de morte. Eu recebi muitas perguntas a respeito desse assunto de pessoas, inclusive do governo americano, no final de semana. Pessoas no final de semana me perguntando a respeito da situação do presidente Bolsonaro. A defesa do Bolsonaro... Não, isso aí não tem nada não. É isso aí. A defesa do presidente Bolsonaro, inclusive, diante desses fatos, pediu a reconsideração hoje, agora há pouco, da decisão do Alexandre, que negou a prisão domiciliar humanitária. Ora, negar novamente, depois de tudo isso, só vai servir para reafirmar o que nós já sabemos. Alexandre de Moraes quer que Bolsonaro morra na prisão. Então é absolutamente possível, portanto, o famigerado, ou famoso, ou polêmico retorno da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Quando, como, quais são as chances, é muito difícil dizer, porque o trabalho está absolutamente feito. As pessoas dentro do governo americano estão absolutamente convencidas, mas a decisão da retirada foi exclusiva do presidente Trump, assim como a decisão de um reestabelecimento da Magnitsky seria do presidente Trump, que está nesse momento bastante ocupado com a questão do Irã. Mas, sem dúvida alguma, embora o reestabelecimento das sanções Magnitsky neste momento não seja o nosso principal pleito, era muito importante no ano passado, menos importante agora, nós temos outras coisas mais importantes para tratar com o governo americano esse ano do que a Magnitsky. Bom, eu posso dizer que a gente tem incentivado bastante para que aconteça, para que a Magnitsky seja reestabelecida. Eu, sempre que eu puder fazer alguma coisa nessa direção, eu farei. O que eu posso dizer é o que não vai acontecer. Eu não tenho como dizer o que vai acontecer, mas o que eu posso dizer é o que não vai acontecer. Para o desespero do Lula e do Sidônio e para a alegria do povo brasileiro, não há a menor hipótese da imposição de novas tarifas ao Brasil como resposta às ações do Darren Beattie. Eu considero 99,9% de chance de não acontecer. E os motivos são dois. Primeiro, uma questão puramente doméstica aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão sofrendo uma pressão inflacionária considerável, em razão, agora aumentada em razão com a guerra com o Irã. Os combustíveis aqui nos Estados Unidos dobraram na bomba. A gasolina saiu de $2 o galão para $4 o galão. Então, não é o momento de imposição de tarifas. E o segundo motivo é que o Trump que tem a mesma percepção que o Lula. A administração Trump tem consolidado a percepção de que as tarifas poderiam sim acabar ajudando a popularidade de Lula. Eu repito, eu tenho minhas dúvidas sobre isso, se de fato ajudaria, mas o fato é que é isso que se discute aqui dentro do governo dos Estados Unidos. E tem uma coisa também, e agora sim esse é o gráfico, que se você pegar a pesquisa da Quest, 48% dos eleitores têm uma visão desfavorável dos Estados Unidos, enquanto apenas 38% teriam uma visão favorável. É claro que números da Quest, a gente sempre tem que levar em consideração com um grão de sal, não dá para a gente levar a Quest em geral, sobrevaloriza a visão mais à esquerda, então talvez os números não sejam exatamente isso, mas ainda assim, eu acho que está refletido no gráfico, inclusive, que a queda da Magnitsky aumentou o percentual de pessoas que deixaram de ter uma visão favorável dos Estados Unidos, porque o Trump passou, ao derrubar a Magnitsky, o Trump desagrada a esquerda, que é naturalmente anti-americana e não vai ter uma visão favorável aos Estados Unidos, mas também parte da direita, que passou a ver o Trump como um traidor do Brasil. Então, uma ação direta agora dos Estados Unidos poderia muito bem gerar uma agenda positiva para o Lula. Qualquer tipo de ação direta dos Estados Unidos poderia gerar uma ação positiva para o Lula.
com aquele discurso mentiroso de soberania, nós contra os Yankees imperialistas, o que poderia ter um efeito nos eleitores independentes que a gente mostrou agora há pouco. Então, eu posso dizer que talvez uma alternativa para a administração Trump seja, nesse momento, não mexer nessa ferida e sim deixar a coisa como ela está. E não responder ao Lula e criar um novo noticiário. Né? Vocês podem reparar, a sensação pode ser de qualquer antagonismo mais forte ao Lula, acaba fortalecendo a ele e o discurso e deu ao PT o discurso que ele precisa. Né? Até porque esse é um dos assuntos que domina o noticiário. As pessoas têm enorme interesse nisso. Vejo, a gente está com uma audiência gigantesca, eu peço a vocês que cravem o dedo no like. As pessoas têm um enorme interesse nesse assunto, ele gera muito clique, ele domina as manchetes dos portais, e com isso ele retira um pouco da atenção de escândalos como o do Banco Master e o do INSS, que afetam muito o Lula. Né? Aliás, afetam tanto ao ponto do Lula querer se distanciar cada vez mais do Toffoli e do Alexandre. Então, se você der um assunto novo que domina o noticiário, potencialmente criando um discurso favorável ao Lula e tirando o foco dos escândalos que estão prejudicando a ele, a quem isso ajuda? Né? Como eu sempre digo, a gente precisa buscar entender sempre o cenário como um todo. Então, uma das hipóteses ainda, nessa mesma linha de não haver resposta imediata dos americanos, tem a ver com o fato de que eles também estão muito ocupados, como eu disse, com a guerra no Irã. Sem dúvida alguma, esse é o foco da política externa americana nesse momento. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham apoio. Entra aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!